foi feia. Muita gente ficou sem luz durante o tempo. Ó, foi só falar que geral, chegou mais alguém. Mas hoje foi bem complicado aqui a situação e acho que por todo o estado, né? Pelo que o Daniel falou também, no sul do estado tá com chuva bem forte. Aqui em específico choveu bastante. Mas gurizada, então, agora gravando loucamente, vivendo a vida louca, vamos falar de nuestros compadres e amigos incas, certo, gurizada? Vamos falar dos incas, ou também conhecido, ou certamente conhecido como Império do Tawantinsuyo, certo? Ok, gurizada? Que bilíngue, eu sou quinto por língua. Vocês já me viram falar chinês aqui, já me viram falar diversas línguas. Nenhuma eu falo bem, mas enganar eu engano. Todos. O auge, então, desse império, gente, vai ser entre o século XV e o século XVI. Como acontece no Império Azteca, a gente vai ter o contato dessas populações ameríndias com os colonizados, conquistadores, invasores europeus. Então, a partir disso, a gente pode observar o curto espaço de tempo que eles tiveram predominância economicamente e politicamente dentro do cenário americano. Os Incas, gurizada, especificamente, era o maior império da América. É uma região gigantesca que eles vão ter um domínio que vai ser criado nessa pequeno espaço de tempo, desde, se não me engano, é 1380, alguma coisa, no final do século 14 na realidade, mas eles se prevalecem no início do século XV até a metade, até a chegada dos espanhóis, que é 1531, 35 mais ou menos, que é a chegada de Cortés nessa região, de Cortés não, de Pizarro, nessa região, e a gente vai ter a partir daí a conquista do Tahuantinsuyo, tá? O Império do Tahuantinsuyo, então, que é essa unidade política que a gente conhece como Incas, tá? Depois eu vou explicar o que é Incas. Tinha na sua capital a cidade que até hoje existe, que eu tive o maior privilégio de poder viver nessa cidade por um tempo, que é a cidade de Cusco, tá? Também conhecida como umbigo do mundo, ou seja, dizendo que ela era o centro do mundo incaico, do centro do Império do Tahuantinsuyo, tá? Por onde que se estendia esse império, gente? Principalmente pela região da Cordilheira dos Andes. Os Incas vão se estabelecer desde a região lá do Equador, tá? Lá da região de Quito, passando Quito. Dizem que eles vão ter assentamentos, inclusive, na região andina da Colômbia, tá? E vão perpassar até o centro-norte da Argentina e Chile, por exemplo. Então é gigantesco o império deles, e sempre por toda essa região andina da Cordilheira dos Andes. O estilo, o modo de vida deles está ligado diretamente com a cordilheira, certo? Eram politeístas, ou seja, acreditavam de mais que um deus, porém, gurizada, aqui a gente não tem indícios de sacrifício humano. De animais existiam, carneiros, lhamas, alpacas, existia sacrifício de animais, mas humanos não se tem evidências. E aqui explicando para vocês, gurizada, o que ficou popularmente conhecido como Império Inca, na realidade o Inca era a figura do que a gente chama de imperador, né? Não é bem imperador, era o Inca. A gente tem que entender que, como acontece no cenário do continente africano, esses títulos políticos que a gente vai ter aqui não se assemelham com os títulos dados eurocentricamente. Então fica difícil chamar de imperador o Inca. O Inca tinha uma especificidade própria. Ele era o chefe militar, político e religioso. O Inca era uma espécie, inclusive, de deus vivo dentro da Terra. Sim, do continente africano. Se lembra na aula que a gente teve com a professora Thaís, eu e a Thaís demos para vocês, a gente tentou explicar para vocês que não dá para a gente fazer uma analogia, por exemplo, de império, reino, esse tipo de coisa dentro da África, porque no continente africano a gente vai ter outras complexidades dessas estabilizações políticas que não vai poder se assemelhar, vai ter diferenças dos reinos, impérios e outros tipos de sistemas políticos que vai ser predominante na Europa. Então chamar o Mansa, por exemplo, que a gente vai ter no Império do Mali de imperador, fica complicado, porque não era um imperador. Certo? Que nem vai acontecer aqui, ele era um Mansa. Que nem vai acontecer, o Inca ele não é um imperador, o Inca ele vai ser o Inca.
certo? Ele tem umas especificidades próprias, ok? É que a gente tem essa mentalidade colonizada de que tudo que a gente vê de sistema político a gente tem que colocar nome de não divindade, mas de lideranças políticas que têm padrões europeus. Então não era imperador, não era rei, era um Inca, certo? Só que quando eles chegaram aqui, os espanhóis, eles colocaram o nome da sociedade inteira como o nome do governante, que é a sociedade Inca. Na realidade, o nome dessa unidade política se chamava Tahuantinsuyo, por isso que eu coloco aqui para vocês Incas / Tahuantinsuyo, porque Tahuantinsuyo é como eles se designavam essa unidade política. Ficou entendido isso? Ficou de boa? Beleza. Gente, uma sociedade então hierarquizada, tá? Da mesmo sistema que existia servidão coletiva, como a gente viu também, semelhante dentro do Império Mexicano, do Império dos Mexicas, do Império que a gente vai chamar de Azteca, tá? Uma sociedade que vai ser fomentada principalmente na questão da agricultura, e aí recomendo a todos vocês quando tiverem a oportunidade, que é maravilhosa, talvez a melhor cozinha, inclusive melhor que a brasileira. A comida peruana é assim, ó, gurizada, é uma comida bem boa, tá? Então tem muito milho, a batata, um alimento que é muito comum nessa região e que hoje está muito em moda, principalmente nessa questão fit, nessa questão alimentação sustentável, os caramba, que é a quinoa, tá? Ou a quinoa, também que as pessoas conhecem, inclusive é um fator que bate diretamente na sustentabilidade da população andina, sobretudo da Bolívia e do Peru, que consome muito a quinoa e por causa dessa exportação da quinoa e como um alimento da moda, um alimento fit e coisa e tal, encareceu muito a quinoa para essas populações que vivem, que têm na sua própria cultura diária comer quinoa, certo? Que é muito gostosa, inclusive recomendo para todos vocês. E principalmente também a folha de coca, tá, gente? A folha de coca, ela na realidade não se consome a folha de coca. Tu se utiliza porque ela é como se fosse um estimulador para tu poder realizar tuas tarefas do dia a dia na Cordilheira dos Andes, gurizada. Porque assim, ó, 2, 3 mil metros de altitude não é brincadeira. Não, eu depois que eu vivi no Peru, eu viajei pela América, tive o privilégio de viajar pela América Latina e tive o privilégio de conhecer bastante o Peru em Cusco. Eu morei um tempo lá, né? E gurizada, assim, ó, eu digo pra vocês, joguei bola lá. E, cara, é de morrer, assim, é terrível. É coisa de tu caminhar uma quadra, gurizada, e tu perder o ar. É surreal. É um cansaço que te bate diferente. O teu corpo parece que é horrível. A sensação é horrível de tu não sentir ar por causa da altitude, certo? Então, para te realizar, para tu ter esse processo de poder realizar, é horrível, bola mais leve, é desumano jogar futebol na altitude. Fazer qualquer exercício na altitude é desumano. Caminhar na altitude é desumano. Mas é horrível, gurizada, sério mesmo. Cara, Potosí, por exemplo, eu tive a oportunidade na cidade de Potosí, que é 4.100 metros de altitude. Cara, no Potosí tu caminhava uma quadra, eu juro pra vocês, cada quadra que eu caminhava eu tinha que parar, porque era horrível. Eu parecia uma velhinha de 80 anos, assim, era horrível, horrível, horrível mesmo. Por causa dessa questão da altitude. E a coca, a folha de coca, ela abre teus poros, né? Ela facilita tu se utilizar, além de ser um estimulante, digamos assim, para como é o café, como é a erva mate aqui no Rio Grande do Sul. Então ela é utilizada em toda a região andina, principalmente dentro dessas localidades que eram do Império do Tahuantinsuyo. É uma folha, inclusive, sagrada para essas populações. Vários rituais que a gente tem dentro, até os dias de hoje, dessas populações ameríndias, a gente tem a folha de coca como elemento sagrado. E todas as terras do Tahuantinsuyo eram consideradas de posse do Inca. Então, por isso servidão coletiva, porque todo mundo trabalhava para a comunidade do Inca. E esse Inca, posteriormente, que aí tem um significado um pouco diferente que a gente vai ver, uma parte da produção que era realizada dessas colheitas era dividido entre a sociedade. Depois a gente vai ver mais ou menos como funciona isso. E outra coisa extremamente interessante, gente, que a gente tem dentro
dos Incas é que se a gente não tem escrita, a gente tem um código, um sistema de contagem que eles tinham, não era de escrita, mas um sistema, um códice, a gente pode dizer assim, que principalmente estava vinculado com a questão administrativa dessa grande unidade política que era o Império do Tahuantinsuyo, que é os quipos, gurizado. O que é os quipos? Os quipos são tipo um sistema de contagem de corda. Eu vou mostrar para depois para vocês como é que funcionava. Mas era tipo uns barbante colorido que eles faziam uns nós assim e aquilo servia como contagem. Não me pergunta como é que funciona isso, mas é surreal, é louco. E aí a gente se pergunta, né? Pô, eram sociedades super complexas e não tinham a escrita. Mas esses elementos, esses códices, eles eram tão importantes, eles serviam como uma forma de armazenar informações, certo? De forma diferente do que a gente vai ter com a escrita. Então é um dos elementos que, por exemplo, eu trabalho dentro das minhas pesquisas com populações indígenas e é isso, a relação entre oralidade e escrita. Em certa forma, essas sociedades mantinham esses elementos de oralidade, mas ao mesmo tempo, quando necessitavam guardar informações, elas criavam diversos sistemas gráficos. Aqui a gente tem os quipos, mas, por exemplo, dentro dos maias, a gente vai ter os chamados grifos também, e isso vão ser sistemas de armazenamento de informações, que principalmente vão estar ligados à questão administrativa dessas unidades políticas. Beleza, gurizada? Ficou entendido? Os quipos é uma loucura, cara. Vou mostrar para vocês agora. Outro fator interessante que a gente vai ter dentro dessas sociedades vai ser a chamada os curacas, os caciques. Dentro de cada ilu, ou cada aldeia, a gente vai ter esses representantes administrativos do Império do Tahuantinsuyo, certo? Que normalmente vão se constituir como as elites regionais, as nobrezas regionais, a gente pode dizer de uma certa maneira. Então esses caciques e curacas, eles eram funcionários do Inca dentro de cada região, certo? Outro fator importante, era uma sociedade tributária, ou seja, gurizada, se devia pagar tributos ao Inca, seja por forma de alimentos, seja por forma de trabalho. E essa forma de trabalho, a principal delas vai ser a chamada mita, tá, gurizada? E a mita é muito importante porque a gente vai ver posteriormente no processo de colonização da América, porque os espanhóis vão se utilizar desse elemento de forma de trabalho tributária, que era já utilizado dentro do Império Incaico, sim, Duda, eu estou gravando, dentro do Império Incaico para utilizar na exploração de mão de obra indígena na América, certo? Em todos os locais da América. O que constitui a mita? Dentro de cada ilu, o curaca selecionava uma quantidade X de trabalhadores para trabalharem dentro ou das obras públicas por alguns meses, tá? Esses trabalhadores eram designados a trabalhar uma quantidade X de meses dentro das obras públicas dos Incas, as obras públicas do Império Inca. E aí podia ser o caminho Inca, que eram estradas, uma grande rede de estradas que eu vou mostrar para vocês, é um troço inacreditável, edifícios públicos, como o próprio Machu Picchu, ou os próprios terraços cultiváveis, que é esses terraços que a gente está vendo aqui embaixo. Grande parte da produção agrícola do Império Incaico estava relacionada a esses terraços cultiváveis, que é uma obra maravilhosa da engenharia, tá, gurizada? Agrícola, isso aqui é tão avançado quanto a engenharia agrícola dos dias de hoje. É bizarro, eles se utilizavam das fontes de água, principalmente do gelo que se derretia nas montanhas dos Andes, e utilizavam esse declive que existia com as montanhas para servir não só a população no sistema hidráulico, essas pessoas tinham água potável para beber em todas as cidades incas, mas também para o cultivo dos terraços. Então tu vê dentro das construções desse império, cruzado, o sistema não de esgoto, mas sistema de como é que chama? De hidroviário, não só saneamento, Daniel, mas também para regar, entendeu? Para regar as terras, para regar e ter água em abundância. Cara, é surreal, é muito avançado para a época, é avançado para os dias de hoje. As pessoas não conseguem fazer o tão fantástico que eles faziam naquela época, fazer o que fazem até os dias de hoje. E até hoje essas fontes funcionam. Essas fontes até hoje, tu vai nas ruínas de Machu Picchu, tu vai nas ruínas de Ollantaytambo, por exemplo, que é outra cidade importante que tem próximo ali, e até hoje colhe água.
Até hoje tá perfeito. Então é incrível, gurizada, incrível. Eu sou um grande fã, acho que vocês deram para vocês perceberem que eu sou grande fã do Império Incaico e grande fã dessa aula em específico. Aqui eu quero mostrar para vocês, só para vocês entenderem o que é o Império Incaico, mas não só o que é o Império Incaico, gurizada. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é a estrada real, é a estrada utilizada pelos Incas, pelo Império Inca, para se constituir. Veja só, cruza o continente americano. Talca é no Chile hoje em dia, tá? Copiapó é no Chile hoje em dia. Aqui embaixo, se eu não me engano, é Santiago, um pouquinho aqui para baixo. Tilcara, na região do norte da Argentina, aqui Bolívia, Arequipa no Peru, Quito no Equador. Então, para vocês verem o tamanho do império, e o mais bizarro, gurizada, não existia roda nessa época. Como é que vocês acham que eles faziam essa comunicação, gurizada? Se não existia roda, não existia carroça, não existia cavalo nessa localidade. Sabe como é que eles faziam? Adivinha? Chutei. Falem pra mim. Pessoas, gurizada, correndo. Existiam os mensageiros do Império chamados Chasque, e esses malucos corriam inteiros anos, gurizada. As informações chegavam em menos de 5 dias de um local ao outro com os corredores do Império. E não é tu correr, né, gurizada? Tu tá correndo a 3.000 metros de altitude, até às vezes mais. Então, esses mensageiros reais que corriam em torno de 40 quilômetros cada um deles, e aí trocava de posto e passava para outro, criou um eficiente sistema de correios entre essas localidades que ficavam por todo o Império. Então vocês veem a estrutura política, a estrutura administrativa, o quanto era evoluído, uma sociedade extremamente complexa aqui no continente americano, que são os Incas, tá, gurizada? Incrível nisso, né? Aqui que eu tava falando para vocês, esse aqui é o quipo, isso aqui era os quipos que eu tava comentando para vocês. Então essas cordinhas, eles têm, cada nó representava cada coisa, aqui representava alguma questão, e elas eram diferentes por questão de cor também, elas se modificavam em cada cor. Então é um sistema super complexo, vinculado a todo o fator desses códices de informação e de armazenamento de informações. Certo? Aqui eu coloquei para vocês umas fotos dos terraços cultiváveis. Isso aqui, essa foto inclusive é em Machu Picchu, da produção agrícola, gente, que era realizada nesses sistemas, que vai se aproveitar então do desnível das encostas para criar uma rede de irrigação que alcança toda a plantação. Vale ressaltar a importância desse sistema de canais construída por essas populações. Desculpa, gurizada, tá tocando o telefone aqui atrás. Vale ressaltar a importância desse sistema de canais construídos por essas populações que eram tão desenvolvidas quanto qualquer sistema hidráulico no mundo daquela época. Daí eu falei que a foto foi tirada em Machu Picchu. E o que a gente está comentando aqui também é que o celular está ali atrás e eu tô com preguiça de dar um pulo aqui para pegar. Ó, desligou, beleza, desculpa. A foto das ruínas dos armazéns chamados tambo, tá, gurizada? Era o nome como era dado esses armazéns. Essa foto aqui foi tirada em Ollantaytambo, inclusive. Foto das ruínas dos armazéns utilizados para armazenar os alimentos cultivados em cada colheita. As populações que faziam parte do tal Antissuyo eram obrigadas a passar uma parte da sua produção agrícola. Deixa quieto. As populações que faziam parte do Antissuyo eram obrigadas a passar uma parte de sua produção agrícola para o imposto como uma forma de tributos e impostos. Grande parte dessa produção era distribuída para outras regiões do Império que tinham maior dificuldade na produção alimentícia. Se lembra, vocês me cagaram com a minha aula agora eu não vou conseguir nem falar direito. Que barbaridade, seus sapecuchos. Deixa o prof não dele, pô. Pô, fica envergonhado, mas eu ainda prefiro, além de tudo, eu prefiro estar com vocês. Uma semana que vem eu ganho umas folgas pra gente ficar juntos. Ah, que isso, estamos aqui todos juntos, maravilhosos. Mas vocês só sabem envergonhar o prof. Aqui, gurizada, é a ruína da cidade de Machu Picchu, mais famosa ruína do tal Antissuyo. Acredita-se que a cidade está
a cidade tenha sido construída como um refúgio espiritual para os incas, construída pelo Inca Pachacutec, Pachacutec é outra coisa. Pachacuti, no século XV, mantém-se extremamente bem conservada, principalmente pela descoberta tardia da sua existência pelo mundo ocidental, que só vai acontecer em 1911, tá, gurizada? Gente, quando vocês tiverem a oportunidade, vão. É o lugar mais incrível que eu já passei nessa vida e, cara, vale cada segundo tu tá lá dentro. É uma energia incrível. Se tiverem a oportunidade, quando vocês estiverem já dentro da universidade, fazer uns estudos massas e vocês vão para fazer um intercâmbio no Peru, no Chile, na Bolívia, a universidade te dá essas oportunidades para te fazer. E tenho certeza que em algum momento vocês vão conseguir, é muito massa, vale muito a pena, transforma a vida da gente. E aqui que eu queria dizer para vocês as ruínas do Templo de Coricantia, tá, gente? O Templo de Coricantia é conhecida como Igreja de Santo Domingo, se eu não me engano, nos dias de hoje, que está vinculado àquele processo que eu tinha comentado para vocês também no Império dos Aztecas, que é aquela construção em cima de uma construção dessas populações ameríndias, construção espanhola em cima dessas construções ameríndias, porque isso vai demonstrar o domínio o domínio não só físico, mas o domínio espiritual também dessas localidades. Então, normalmente, principalmente essas construções religiosas, essas construções que demonstram poder também físico, como os palácios dos incas e coisa e tal, isso era construído principalmente construções espanholas em cima para demonstrar essa conquista não só física, mas também cultural. Beleza, gurizada? Entendido sobre os incas? Gostaram deles? Eu não vou falar nada, né? Eu sou... Como é que chama? Suspeito de falar, porque eu amo demais a história dos incas. E é muito massa. Eu deixei uns documentários para vocês, as três são muito massa, tá? Eu deixei um documentário para vocês, os documentários ali no fim, como material de apoio, eu acho bem legal para vocês verem. Depois da aulinha, em vez de ver uma série do Netflix, vai meter os documentáriozinhos que o prof mandou para vocês, beleza? Galera, eu vou falar bem brevemente, tá? Sobre a questão da expansão marítima. Vocês já viram, acho que com... Não sei se ficou com a Roberta ou com o Marcelinho. Eu sei que o Marcelinho estava envolvido, mas não sei se foi com a Roberta ou com a Prof. Julie. Mas vocês viram sobre a questão da expansão marítima, né? E eu não vou repetir de novo, eu só vou passar por cima para vocês entenderem mais ou menos o contexto em que se enquadra. Agora a gente saiu do que a gente vai conhecer como o conteúdo de populações, povos pré-colombianos, e vamos entrar na colonização em si, no processo da conquista em si. Tá? Então, as especificidades da expansão marítima espanhola. A gente vai ser uma competição histórica com Portugal, além de tudo por Portugal ter se expandido maritimamente com antecedência, sendo uma localidade de muito menos importância, riqueza e política, tá? que a Espanha, mas isso está vinculado principalmente porque não existia uma unidade política ainda dentro do território espanhol. E isso vai acontecer com o chamado matrimônio dos chamados reis católicos, o casamento dos reis católicos, a chamada Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Isso vai resultar na centralização do poder. Gente, é só vocês observarem isso que eu estou dizendo para vocês, que qual é a língua que falam os espanhóis? Ou aqui as pessoas que falam espanhol na América. Qual é a língua que eles falam? Espanhol pode ser, mas como é que é o nome da língua que eles dão mesmo? Tem até uma torcida do Grêmio aqui que colocava algo do tipo aqui no Rio Grande do Sul. Não é castelhano? Não é castelhano que se fala? Ah, aquele cara fala castelhano? Castelhano, como eles dizem. Sim, né? Por quê? Porque é a língua de Castela. Certo? Então, num processo de centralização castelhana, se você me ama, provavelmente foi essa música. Sim. Castela não é uma província, mas era um reino dentro dos vários reinos que existia dentro da Península Ibérica, inclusive Portugal é um deles, tá?
Mas Isabel, que era rainha de Castelo, vai se casar com Fernando, que era rei de Aragão, que era príncipe de Aragão. Os dois são os dois principais reinos, e a partir dessa união desses dois principais reinos se cria o que a gente vai conhecer como o Reino da Espanha, tá, gurizada? Busca por novos fiéis, então, como a gente vai ver, a própria religião católica, com toda a função da reforma protestante, vai buscar novos fiéis e a busca deles vai se centralizar principalmente no continente americano. E outra coisa que fator que foi a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, que vai necessitar a busca de uma nova rota comercial para os europeus. Os portugueses acharam pelo périplo africano, pela conquista, pela circundando a África até chegar às Índias. Só que isso foi dado o monopólio desse caminho pela Igreja Católica para eles. Então os espanhóis não podiam seguir por esse lado. Aí vai chegar um cara, aqui eu não vou falar porque já está vinculado a isso. Vai chegar um cara chamado Cristóvão Colombo, um experiente navegador genovês, italiano, portanto, que vai buscar apoio dos príncipes europeus para uma ideia que ele teve, tá? Ele acreditava que o mundo era redondo naquele tempo. Então, Cristóvão Colombo acreditava nisso em 1492. E tem maluco que eu tenho que explicar até o dia de hoje que a Terra é redonda, né, gurizada? Mas, bom, Cristóvão Colombo, então, acreditava de forma distinta de chegar às Índias, circundando um globo terrestre em direção ao Ocidente. Então ele não ia ir pelo sul, atravessar o continente africano e chegar nas Índias. Ele queria ir pelo outro lado, fazer a volta no mundo e chegar nas Índias. Sim, era um puta de um caminho, mas era uma alternativa que eles podiam chegar. Eles não sabiam quanto tempo. Então foi um tiro meio no escuro, tá, que eles fez. Então ele vai, primeiro ele tenta com o rei português, mas o rei português, como já tinha achado esse caminho para as Índias, ele não se interessou e ele vai lá, bate na porta da rainha da Espanha, Isabel I, e pede para ela financiar essa primeira viagem em direção às Índias, certo? Pelo Ocidente, ok? Só que no meio disso ele não sabia, tinha um continente, né? Tinha um continente imenso. E ele vai chegar em 1492 na que a gente chama de Ilha de Hispaniola, que ficam hoje os territórios dos países do Haiti e da República Dominicana, certo? É o primeiro local que Colombo chega na América em 1492, tá? Aqui é a obra do Emmanuel Lutz, que é Cristóvão Colombo apresenta-se à rainha, tá? Aqui o retrato do Colombo. Gente, é tão real isso que ele acreditava e até o fim da vida dele ele morre desgraçado, assim, ele morre num ostracismo muito grande. Quem leva principalmente as famas pelo Novo Mundo e coisa e tal não vai ser Colombo, porque ele briga que chegou às Índias até o fim da vida dele. Quem leva os louros, podemos dizer assim, grande parte da vida, vai ser o Américo Vespúcio, que inclusive vai dar um nome ao continente América, tá? Américo Vespúcio, que é um outro navegador que soube fazer, digamos assim, a propaganda, a publicidade das conquistas dele na América muito melhor que o Colombo. O Colombo vai brigar até o fim da vida dele, que ele chegou às Índias. Inclusive ele dá o nome dos cidadãos que vivem aqui, os nativos da América, de como? Índios, certo? Porque ele pensa que são cidadãos das Índias, ok, gurizada? Aqui um tratado muito importante, tá, gurizada? Que é muito importante e interessante a gente comentar, que é o chamado Tratado de Tordesilhas, que é de 1494. Vocês já devem ter falado, a gente já falou em alguns momentos, na própria colonização do Brasil, sobre o Tratado de Tordesilhas, mas é importante a gente visualizar um pouco esses fatores, tá? O Tratado de Tordesilhas ele vai ser uma negociação que vai ser direta, tanto entre a monarquia espanhola quanto a portuguesa, e mediada pelo Papa, para dividir os territórios conquistados nas novas terras. Então é uma coisa interessante que a gente tem que visualizar, tá, gente? O Tratado de Tordesilhas não divide a América, ele divide todos os territórios conquistados além mar por Espanha e Portugal. Então, por exemplo, todo o território aqui da continente africano, por exemplo, do que depois a gente vai conhecer. Então a linha vai estar vinculada a todas as possessões, certo? Não é porque Portugal sai perdendo, porque Portugal tem todo o continente africano, por exemplo, que poderia ser possessão deles, certo? Então o Tratado de Tordesilhas vai ser a 370 léguas a oeste
da ilha de Cabo Verde, que são ilhas aqui, ó, que ficam mais ou menos nessa região aqui, do lado do continente africano. Certo, gurizada? Então, para vocês verem que a ideia de tratar de todas as ilhas é muito mais complexa do que simples divisão da América, tá? Uma linha imaginária. E não tem ninguém lá fazendo a linha, tá, gurizada? É uma linha imaginária. Essa divisão, obviamente, não foi aceita por diversos reinos europeus, porque, além disso, diversos reinos europeus estavam cagando pro Papa. O Papa não comandava, não era nem mais o líder da igreja, das religiões desses países. Então, por isso que em muitos momentos a gente vai ver invasões de reinos europeus nessas regiões, certo? Os franceses aqui no Brasil, os holandeses aqui no Brasil, a colonização da América inglesa também. Então, muitos deles não vão estar nem aí por esse tratado. Vale ressaltar que o tratado foi mediado pela Igreja Católica, sobretudo na figura do Papa. Portanto, para reinos que tinham religiões protestantes como predominante, pouco importou essa divisão, como eu tinha comentado para vocês. Agora sobre a conquista em si, tá, gente? Num primeiro momento, a gente vai ter uma escravização dos indígenas, violências gigantescas, trabalhos excessivos que vão levar muitos à morte, mas o principal fator de todos para a morte das populações indígenas no contato da conquista, sobretudo nessas ilhas caribenhas, vai ser as epidemias, tá? A gente está nesse contexto agora de epidemia que a gente está vivendo, esse momento surreal que a gente está vivendo, mas grande parte da população indígena que morre dentro do contexto da conquista morre por doenças trazidas pelos europeus. Certo? Obviamente vai ter abuso dos europeus, obviamente vai ter exploração da população de trabalho forçado, abusos, estupros, a questão do corpo, né? Esse domínio sobre o corpo e o corpo feminino também vai estar muito vinculada, mas a grande parte da morte da população dessas populações indígenas, de algumas delas que vão diminuir drasticamente dentro do continente europeu, vai ser as epidemias. Ok, gurizada? Aqui uns fatores extremamente importantes, um dos conceitos que eu quero que vocês entendam. Adelantados. O que são os tal dos adelantados? Vão ser homens que recebiam autorização da coroa ou de seus superiores na América, por exemplo. Colombo tinha adelantados, ele designava terceiros para realizar esse processo de adentrar o continente americano, conquistar, cristianizar e dominar novas terras e populações indígenas. Então, para tu realizar um processo de conquista, tu precisava dessa autorização que era dada a esses adelantados. Cortés vai ser um adelantado, Pizarro vai ser um adelantado. Como é que é o nome do outro que conquistou os maias ali? Alvarado vai ser um adelantado, Pedro de Valdívia, que vai fazer a conquista do Chile. O Valdívia é meio sem vergonha, porque ele não é um adelantado, ele vai fazer um mequetrefe ali no meio. Mas ele depois vai ser considerado um adelantado, ele faz com processo como Diego de Almagro, vai ser um adelantado. Então todos esses caras que vão fazer esse processo inicial de colonização vão ser esses chamados adelantados. E está vinculado à própria palavra, né? Adelante, que vão adiante, certo? Entendido até agora, gurizada? Tranquilo? Boa. Então a gente vai ter a chegada de Cortés, Hernán Cortés, na Nova Espanha em 1519, ou seja, na região que a gente vai conhecer como a Centro-América, a região do México, só em 1519, ou seja, quase 30 anos depois da chegada de Cortés na Ilha de Hispaniola. Então, vocês veem que é um processo que ele não é de uma hora para outra, ele é um processo que vai ser paulatinamente, vai ser aos poucos, e muitos fatores eles não vão ser resolvidos na hora, como a própria colonização. Ele desembarca no continente da costa mexicana, na atual cidade, que é um porto, talvez o porto mais importante do México até os dias de hoje, que é o porto de Veracruz, tá? Muito próximo à cidade de México e, consequentemente, de Tenochtitlán, que era a sede do Império Azteca. Destruição do Império Azteca, com auxílio de tribos rivais, em que sofriam altas cargas tributárias da mesma. Se lembra quando eu falei dentro do Império Azteca, quando a gente estava comentando que existiam todas aquelas tribos, aquelas etnias que ficavam próximas. Vou desligar essa merda porqueira aqui, porque senão não vai dar certo. Deu. Detesto ficar esses barulhinhos xaropeando na volta aqui da gente. Opa, onde é que tá? Aqui.
Seus abobados. A gente vai ter a destruição então do Império Azteca com auxílio dessas tribos rivais, tá, gente? Por exemplo, tu tinha os mexicas e aí próximo tu tinha os toltecas, que eram tributários dos mexicas e se aliam a Cortés, tá? Para sair dessa condição de tributários e depois vão ser eles que vão ser as principais, digamos assim, a nobreza indígena que a gente chama, né? Que dentro da própria população indígena a gente vai ter uma hierarquização social no período da conquista, tá, gurizada? Importância relevante dos mediadores, ou seja, aqueles que vão fazer a interlocução entre os espanhóis e as populações indígenas, certo? Para a comunicação entre os conquistadores e as populações originárias. E após a conquista, em 1521, somente em 1535 que a gente vai ter a criação do primeiro vice-reinado da Espanha no continente americano, que vai ser o vice-reinado de Nova Espanha, com a sua sede na chamada Cidade do México, que vai ser em cima de Tenochtitlán. Ok, gurizada? Aqui o suposto retrato da Malinche, tá? Malinche foi uma indígena de origem Nahua, ou mais ou menos da região onde é o Império Maia. Ela vai ter contato com conquistadores anteriormente à chegada de Cortés. Ela vai ser aprisionada e vai ser dada como um tributo, digamos, como moeda de troca com Cortés, e ela se casa com Cortés, vira uma cortesã, digamos assim, e é a principal mediadora, ou seja, ela que vai fazer essa interlocução entre a língua espanhola e a língua nautel, que é a língua do Império Azteca. Então, todo o processo da conquista, a Malinche vai ser uma figura primordial para realizar esse processo, principalmente vinculado à aliança com outras etnias indígenas, com a própria negociação com o Montezuma II, que vai ser o imperador azteca nesse momento da conquista. Então ela vai ser figura predominante. Ela na historiografia, por uma visão extremamente misógina e machista, ela virou como um persona non grata dentro da historiografia latino-americana, sobretudo dessa posição de nacionalismo, né? Por ser uma traidora, mas ela não tem de traidora, não tem nada. Ela só estava dentro de um contexto de opressão, buscar estratégia para se manter viva. Inclusive o próprio casamento dela é forçado. Ela não amava Cortés, não tinha nada vinculado a esse processo. Mas a gente tem que entender ela como uma figura extremamente essencial. É muito provável que sem os mediadores, até porque a gente tem que entender uma coisa que eu comentei com vocês na última aula, né, gente? É pouquíssimos espanhóis. É muito poucos espanhóis, a quantidade. Eu não sei o número exato. Eu me lembro que Pizarro tem cerca de 300, não tem mais de 350 espanhóis na comitiva dele. Mas Cortés não muda muito disso, gurizada. Grande parte do contingente dos exércitos que vão ser formados vão ser de etnias indígenas rivais aos mexicas. Tá? No processo da conquista. Mas tem canhão, tem arcabuz, cavalo. Gurizada, canhão e arcabuz, tu tem que dar graças a Deus que não está chovendo para dar certo. São uns trombolhos desgraçados naquela época. Então são ferramentas bélicas extremamente difíceis para manejar. Elas mais assustavam do que realizavam mortes, digamos assim. A gente pode dizer que a arma que mais vai fazer efeito dentro do conflito, mas também não é o que vai realizar a conquista, é a espada, porque uma espada de ferro, de aço, mata muito mais que as machadinhas e outros elementos, lanças, que tinham essas populações originárias nesse momento. Ok, gurizada? Certinho? Boa. Alguma dúvida até aqui, gente? Boa. Falamos então brevemente da chegada de Pizarro ao Peru. Falando sobre como é que é o nome do Magrão Cortés no México, na Nova Espanha. E agora vamos falar de Pizarro ao Peru, no Império do Tamantinsuyo que a gente viu hoje. Cara, assim, ó, se tem um momento da história que alguém teve muita sorte, é Pizarro. Porque Pizarro, assim, ó,
deu muita liga. Como eu disse para vocês, Pizarro chega na região do que é hoje o Peru, né? Em 1531, mais ou menos. E, cara, quando ele chega, nada mais, nada menos, nunca teve. Foi ter quando ele chegou. Tava rolando uma guerra civil de sucessão do trono dentro do Império Incaico, certo? Então vai ser uma disputa do trono entre os dois irmãos, Atahualpa, representando a corte de Quito, que ficava na região norte, contra o seu irmão Huáscar, após a morte do seu pai Huayna Cápac. E o Huáscar representando a corte de Cusco, tá? Os espanhóis vão se aliar a uma dessas facções, que vai ser a de Huáscar, tá? E o Huáscar, inclusive, morre dentro do conflito da Guerra Civil, mas, cara, é muito bizarro isso aqui. O Pizarro, depois da morte de Huáscar, o Pizarro marca com a Atahualpa para ter uma reunião, uma fala com ele. E na reunião, ele simplesmente prende o Atahualpa. Ele prende o Atahualpa. E, cara, a gente tem que entender que a gente está falando de uma sociedade onde a base dessa sociedade, a cabeça dessa sociedade, era o Inca. Então os caras ficam completamente sem chão, assim. E ele depois negocia para o resgate de Atahualpa, e aí diz que a população inca enche uma sala de ouro, e aí eles ficam impressionados, e aí que eles querem dominar esse território, e aí depois o Pizarro vai matar o Atahualpa, vai mandar cortar a cabeça da Atahualpa em 1533, tá, gente? E aí, a partir disso, realiza um grande processo de conquista. Obviamente, isso não vai acontecer só com os 300, meia dúzia de cara que tava o Pizarro. O Pizarro vai se aliar a outras populações que eram dominadas pelo Império Incaico, e até 1572, que vai ser a última resistência que a gente vai ter do Império Incaico, com o chamado Tupac Amaru, ou também conhecido como o último Inca, o último dessa nobreza incaica, tá, gente? Não é à toa que o rapper Tupac Shakur, o nome dele é dado em homenagem ao Tupac Amaru, mas não esse, é o segundo, tá? Que vai ser uma rebelião indígena super importante lá do século XVIII. Mas o Tupac, o nome dele está relacionado a essas lideranças indígenas incaicas. Que a mãe dele era uma grande militante do Panteras Negras, que estava muito vinculada a esse processo de decolonidade. Então, sim, maravilhoso. Amo Tupac. E o Tupac, então, deu o nome do Tupac de Tupac. O nome de Tupac é Tupac Amaru Shakur. Certo, gurizada? Criação, então, em 1542, do vice-reino do Peru, certo? Que a sua sede vai ser na cidade de Lima, não vai ser em Cusco, tá? Mas igual o Cusco vira uma grande metrópole posteriormente dentro do âmbito colonial, porque era a principal cidade dentro dessa civilização do Tahuantinsuyo que a gente estava vendo anteriormente. E um fator muito importante que, daí, é isso que eu digo, meu, se tem um cara sortudo na vida, era Pizarro. Pizarro, em 1545, contra a maior reserva de prata da história da humanidade, que é a cidade de Potosí, que eu tinha comentado para vocês antes, as minas de Potosí, no que eles chamam de Alto Peru, que hoje é a região da Bolívia, tá? E gente, a partir desse momento nós temos um grande processo de ida para a mineração dentro do continente americano. Potosí jorrava prata, gurizada. É uma das coisas mais bizarras que a gente tem na face da Terra, porque Potosí é uma das cidades mais pobres do Peru hoje em dia, né? E aí tu vê uma cidade que financiou a riqueza da europeia, hoje ser uma cidade praticamente miserável, assim, é bastante pobre. Potosí. Tive a oportunidade de conhecer as minas, que hoje não é mais de prata, obviamente, porque esgotaram tudo. Hoje eles tiram um estanho lá, e é uma sensação horrorosa, gente. Talvez a pior sensação que eu tive na minha vida foi andar dentro das minas de estanho em Potosí. É horrível, horrível. Mas é muito interessante da gente ter essas oportunidades, esses privilégios, né? Aqui a imagem que eu falei para vocês do cerco, a Cajamarca, que eles chamam, que é o momento que é capturado Tupac Amaru, que é o momento que é capturado o Atahualpa, o Inca Atahualpa, por Pizarro, e depois vai ser assassinado.
aqui o lado, o retrato das minas de Potosí. Dizem que Potosí de noite brilhava os cerros de Potosí de tanta prata que tinha. A prata ficava para fora exposta de tanta prata que tinha nessa região, tá, gente? Potosí foi uma das principais cidades do mundo no século XVI. Aqui uma foto, uma representação gráfica do Tupac Amaru, que foi o Inca da região de Vilcabamba, uma cidade que existe até hoje. E aqui, gente, aqui talvez seja da nossa aula de hoje o fator mais importante, que principalmente na prova da URGS eles perguntam demais, gurizada, demais. Eles perguntam muito, inclusive normalmente a banca é do meu professor, que é o meu orientador, e ele gosta de botar essas questões. Dá pra tu ver direitinho que é a questão dele. Mas por que, gente? Por quê? Tá? Porque a exploração do trabalho de mão de obra indígena, principalmente na colonização espanhola, vai ser feito de uma forma um pouco diferente do que é feito na forma no Brasil, com a capitania hereditária, com a questão da escravidão, das fazendas e dos engenhos de açúcar. Aqui na América Espanhola a gente vai ter dois sistemas. Um deles a gente já viu, só que vai ser implementado dentro de uma ideia capitalista do processo de colonização, que vai ser a MITA, que vai ser, como eu disse para vocês, um sistema de rodízio de trabalho anual. A MITA é uma instituição de produção de trabalho criada pelos próprios incas do Tahuantinsuyo, que foi adaptado para o mercado colonizador. Grande parte dessa mão de obra era designada para trabalhar nas minas de prata, principalmente na região de Potosí, gente. Então, o que eram as mitas? Mesma coisa que vai acontecer dentro do ambiente que era do Tahuantinsuyo. Os caciques, os curacas, os representantes que antes eram do Tahuantinsuyo, mas agora vão ser os representantes da coroa espanhola, vão designar uma quantidade X de indígenas para trabalhar em certas localidades, ou em fazendas, ou em obras públicas para o próprio vice-reino. Mas o grande foco do trabalho era a extração das minas de prata, sobretudo na região de Potosí, tá, gente? Por isso que eu digo que o clima é muito pesado dentro dessas minas, porque morre uma quantidade absurda de gente dentro do trabalho das minas, gente. É horrível, horrível trabalhar dentro dessas minas. É horrível já hoje, tu imagina no século XVI. Então, tu ir para os trabalhos nessas minas era quase como é que se diz? Um decreto de morte, certo? Então poucos voltavam desse rodízio e é uma forma praticamente análoga à escravidão que a gente vai ter nessas mitas. E a outra, que talvez é a que deixa a galera mais confusa, é a encomenda, tá? O que é a encomenda, gurizada? A encomenda não vai ser uma terra. O que vai ser encomenda? A encomenda vai ser o direito que a coroa espanhola dá ao encomendeiro de explorar uma certa região, os tributos de uma certa região, certo? Então eles exploravam o trabalho dessas populações indígenas. Então aqueles tributos que as populações indígenas deveriam dar para a coroa, os impostos que eles deveriam pagar para a coroa, eles teriam que pagar para o encomendeiro. Só que, óbvio, muitos dessa forma de pagar esses impostos era em forma de trabalho. Então esses caras iam ser explorados trabalhando em lavouras para esses encomendeiros, trabalhando em outras localidades para esses encomendeiros para pagar esses tributos. Beleza? Ficou entendido o que é encomenda? Fazendo uma certa analogia, eu acho ela muito semelhante ao que é a capitania hereditária, certo? Porque ela também é hereditária, encomenda. Ela também vai ser hereditária, desculpa. Então, vocês podem perceber, é muito semelhante à ideia. A capitania hereditária também te dava isso. O direito de exploração dos trabalhos dessas populações indígenas, a cristianização dessas populações indígenas e defesa desses territórios. Só que dentro do território brasileiro isso não deu muito certo. Aqui vai dar, certo? Tanto que a encomenda é utilizada principalmente nesses 2 primeiros séculos de colonização da América Espanhola. Beleza, gurizada? Aqui é a hierarquização da sociedade dentro da colonização. Nas camadas mais altas a gente vai ter os chapetones, que eram quem? Os espanhóis que vinham para a América e o clero, os que eram brancos, né, gente? Que eram brancos. Os crioulos, quem eram os crioulos? Criollos, também conhecido. Os crioulos eram uma aristocracia branca que nasciam na colônia, certo?
Então eram os brancos nascidos na colônia. Isso mudava a estrutura social. A elite crioula, que eram esses brancos nascidos na colônia, abaixo dos chapetones, que eram esses brancos nascidos na metrópole, na Espanha, e o clero, certo? Abaixo dessas duas populações existia uma vasta camada de trabalhadores livres, normalmente mestiços, entre mulheres indígenas ou escravizadas negras e crioulos ou colonizadores espanhóis. Beleza? Que é os chamados mestiços, que grande parte eram os trabalhadores livres. E nas camadas mais baixas da sociedade, indígenas e negros escravizados, tá, galera? E aqui muito importante, eu não vou falar todas para vocês, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção em pelo menos 3 dessas estruturas de administração colonial. Primeiro, gurizada, a chamada Real Conselho das Índias, tá? Que vai ser o principal órgão de fiscalização da coroa. Eles que vão ser, por isso que se chamam real, diretamente ligados à coroa espanhola. E a sede deles era na Espanha. Então vamos dizer assim, eles eram a matriz do processo de colonização. Era esse conselho que designava tudo o que acontecia de superioridade administrativa na colônia. Inclusive os próprios vice-reis. Era o Real Conselho das Índias que designava quem eram os vice-reis para comandar na América. A principal estrutura administrativa de comando na América colonial vão ser os vice-reinos, certo? Então o vice-rei era, vamos dizer assim, o CEO da corte na América, tá? Fazendo uma analogia bem braba para os dias de hoje, tá? Nessa visão de empreendedorismo. Certo? Então o CEO na América era o vice-rei, tá? E o vice-rei era nomeado pelo CEO geral, que era o Real Conselho das Índias, que era nomeado pelo CEO, dono da porra toda, Bill Gates, que era o rei, tá? Vamos trabalhar dessa forma, para vocês verem a hierarquização do processo, tá? E os vice-reis, então, a gente tinha 2 num primeiro momento, nos vice-reinos, que era o vice-reino da Nova Espanha e o vice-reino o vice-reino do Peru. Esses vão ser os 2 primeiros. No século XVIII, com algumas alterações administrativas, a gente vai ter a criação de mais 2 vice-reinos, se eu não me engano, que é o vice-reino da Prata e o vice-reino da Nova Granada, certo? Mas, e aí a gente vai ter aqui uma estrutura administrativa, e a gente vai ter várias estruturas abaixo dos vice-reinos, tá? As capitanias gerais, que, por exemplo, vai cuidar de regiões que tinham uma dificuldade muito grande de colonização, que existiam muitos conflitos, principalmente com populações indígenas, e aqui o maior exemplo deles é o Chile, tá? Um combate intenso que a gente vai ter com populações indígenas, se colocavam as chamadas capitanias gerais, certo? As capitanias gerais eram jurisdições onde havia um intenso combate, então, com indígenas estrangeiros. Aqui é justamente o local que eu estudo no meu mestrado a população, esse combate, não esse combate, mas essa relação entre essa população indígena, que são os Mapuche, em grande parte, com a colonização espanhola. Ok? Então era um capitão-geral que existia dentro do Chile, não existia um vice-rei. E esse capitão-geral era designado pelo vice-rei do Peru. A audiência eram jurisdições menores submetidas ao vice-rei, que tinham como objetivo fiscalizar certas regiões, tendo poder judiciário sobre as mesas comandada por um presidente de audiência. Então a audiência vai ser em localidades menores e de menos importância no Império. Por exemplo, na colônia, por exemplo, a audiência de Buenos Aires, tá? Ou do Prata, que eles chamam. A audiência do Chaco, não é audiência do Chaco, do Paraguai, que é a região do Paraguai. A audiência do Alto Peru, que era a região que a gente conhece como a Bolívia. A audiência de Caracas, que é a região da Venezuela. Então vocês entendem que todas essas regiões menores e de menor importância para que não eram tão centralizadas no Império. E aqui, gente, que é o órgão que talvez tenha que ter uma maior atenção de todos, que é o único que a gente vai ter essa elite crioula no comando, certo? Que são os cabildos. O que vão ser os cabildos? Seria mais ou menos o que acontecia dentro das câmaras municipais do Brasil, esse poder local,
pela elite local, certo? E é dentro desses cabildos, gurizada, que a gente vai ter desde o início do processo da colonização e o estabelecimento da colonização na América Espanhola, o sentimento de nacionalidade ou de pátria, o pertencimento ao que eles chamam de pueblo, certo? Dentro do cabildo, o cabildo era o local onde se reuniam os cidadãos do pueblo, certo? Cidadão do pueblo de Cusco, cidadão de pueblo de Buenos Aires, o cidadão de pueblo de Caracas, o cidadão de pueblo de Lima. É sempre dentro. Lima não tanto, porque Lima é muito forte o vice-reino, mas o Santiago, por exemplo, Concepción no Chile e outros locais, porque é dentro dessas localidades que vão se fomentar posteriormente, que a gente vai vendo uma aula específica sobre isso, as independências da América colonial espanhola. Aqui dentro, quem vai fazer o processo de independência, e grande parte das independências começam nas atas, nas intendências dos cabildos, certo? Nas jurisprudências dos cabildos. Ok? Então é muito importante esse órgão local que é o cabildo. Aqui para vocês verem uma representação gráfica de administração local, sendo o órgão de política com maior autonomia dentro da colônia, e grande parte da elite crioula vai se fomentar dentro dessa região. Eu vou fazer uma discussão bem breve, tá, gente? Porque muita coisa, na realidade, nem precisa tanto a gente fazer essa... É só para vocês saberem que em 1542, depois de uma vasta discussão entre Bartolomeu de las Casas, que a gente já tinha comentado na aula de colonização do Brasil, e o Sepúlveda, que vai ser o defensor da escravização dos indígenas, em 1542, a igreja, primeiramente, já tinha feito em 1530 alguma coisa, e em 1542 a própria coroa espanhola vai designar os indígenas como índio, como incapaz relativo e considerado um servo da coroa espanhola. Então o que isso quer dizer? Que os indígenas eles eram servos, mas não eram tanto, porque eles não poderiam ter possibilidade de autodeterminação. Então os índios deveriam entrar num sistema de tutelagem pelos brancos europeus, sobretudo os padres, né? Então, nesse processo que a Companhia de Jesus, nesse processo de cristianização e redução de indígenas, que não vai acontecer só aqui no Brasil, não vai acontecer só no Paraguai, vai acontecer na América inteira, gente. A redução, a cristianização dos indígenas, as missões, seja jesuíticas, seja de outras congregações, vão acontecer em toda a América. Certo? É uma das formas que acontece o processo de colonização. Não é só a conquista física, é a conquista espiritual. Isso é uma coisa que vocês têm que ter na mente de vocês. A conquista dentro da América, ela não é física somente, ela é espiritual também. Certo? Aqui o Bartolomeu de las Casas, um pequeno... Aqui sobre as missões jesuíticas, que a gente vai falar em outro momento, principalmente aqui as do Brasil e do Paraguai. E aqui um fator muito interessante, gurizada, é que às vezes é deixado um pouco de lado dentro do contexto da colonização americana, que parece que só teve escravização e exploração de mão de obra indígena, mas não. Dentro do continente da colonização espanhola, a gente vai ter uma vasta escravidão africana, gente, certo? Vasta, muito grande, tão importante quanto a própria indígena. A indígena vai ser prioritária? Vai. Mas nós vamos ter grande parte do continente africano, do continente da colônia espanhola, escravização africana, certo? Diferentemente dos indígenas, as populações negras africanas foram consideradas infiéis pela Igreja Católica. Algumas coisas a gente já tinha comentado, como a maldição de Cã, alguns elementos justificativos absurdas para que isso acontecesse, certo? Portanto, eles eram passivos de serem escravizados diretamente, não quanto esses migué que davam para a escravização de populações indígenas, certo? Então, eles eram escravizados diretamente. Eu coloquei para vocês alguns desses fatores. Podia ser a maldição de Cã, aquela historinha que a gente contou sobre o Moisés, coisa e tal, que ele tomou uns vinhos, foi lá e tal. Os africanos também já tinham contato com o cristianismo e já não se converteram. E isso tudo foram algumas, houve outras também, tá?
foram algumas das explicações que eles deram que os escravizados africanos eram passíveis de escravização. Houve escravidão em todo, e aqui, gurizada, é muito importante dizer isso, todo o território da América Espanhola houve escravização de cativos, de pessoas vindas do continente africano, de negros africanos, certo? Mas em quantidades relativas em cada região, de acordo com o poderio econômico. Então, regiões, por exemplo, que eram mais, como é que a gente pode dizer, mais pobres, ou que estavam mais, regiões periféricas do Império, como era muito mais caro, a escravização africana era muito caro de comprar essas pessoas como escravizados num contexto colonial, e como essas pessoas dentro dessas locais periféricos não tinham tanta grana quanto, por exemplo, grandes fazendeiros de açúcar na Colômbia ou no próprio Peru, não houve tanta possibilidade de escravizados negros africanos ascenderem nessas localidades. Então tu vai ter uma escravização muito menor em quantidade de número no Chile, na Argentina, por exemplo. Na Bolívia muito pouco, porque grande parte da exploração de mão de obra na Bolívia vai ser indígena, tá? Mas houve, em todos esses locais, mesmo sendo em menor quantidade, houve ainda uma quantidade significante. É só tu ver, por exemplo, na própria fisionomia das pessoas de local. Eu gosto muito de futebol, né, gente? Então vocês podem ver nas próprias seleções dos países, em quais países que tu tem uma predominância de jogadores que são descendentes de africanos. Colômbia, próprio Peru, Equador, Venezuela, são localidades que amplamente que a gente teve prática de sistema de plantation, principalmente. Certo? Mas o principal comprador desses escravizados negros vai ser a região do Caribe, não é à toa. Cuba, por exemplo, Jamaica, que era uma possessão espanhola no início, vamos ver outra, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, vão ser localidades que a gente vai ter uma quantidade de escravizados vindos da África muito grande, porque grande parte da exploração de mão de obra era no sistema de plantation. E as demais regiões utilizavam mão de obra africana para serviços domésticos ou de produção de manufaturados, ou seja, alguns escravizados que eram, como é que se chama? Sapateiro, que eram ferreiros, porque tu ter um escravizado era um significado de status também, tá, gente? Então isso é um fator importante vinculado a esse processo de exploração da mão de obra escravizada dentro do contexto colonial espanhol. Principal entrada de escravizados dentro da América era pelo porto de Cartagena de las Índias, que fica no norte da Colômbia, na região do Caribe, tá, gente? Inclusive tem uma música belíssima do Joey Arroyo, que é um salseiro que eu gosto muito, colombiano, que é em Barranquilla, não, La Rebelión, que é como se diz, que é uma história de um negro escravizado que inicia uma rebelião porque a esposa dele foi açoitada pelo senhor de escravos. Então é muito legal. Depois eu mando para vocês uma música. Quem gosta de música latina, ela é uma música bem bacana e bem interessante. Escravizados africanos eram considerados mercadorias de alto valor e, consequentemente, geram grande prestígio social a seu comprador. E aqui, gente, eu queria mostrar para vocês a foto de uma representação de música afro-peruana, que eu particularmente sou um grande fã. Para mostrar para vocês como esses elementos culturais africanos ainda permanecem fortemente enraizados na cultura dos países latino-americanos. Expressões como a música, a gastronomia, a dança, entre outros, demonstram quanto a população africana esteve presente em toda a América colonial, resistindo de distintas maneiras à opressão e o racismo, inclusive ao silenciamento dessas populações. E um grande exemplo disso, gente, é aqui nos nossos vizinhos, não só os nossos vizinhos, nós mesmos do Rio Grande do Sul fazemos muito isso. Olha, porque somos do Sul, fomos colonizados tivemos imigração italiana e alemã, a gente não tem descendente africano.
cacete, nós temos uma quantidade gigantesca de população descendente africana aqui no Rio Grande do Sul, que se mantém culturalmente, que tem uma cultura vasta e riquíssima, que se mantém nas próprias cidades, que a gente pode ver, sobretudo, o samba, capoeira, outras várias expressões culturais que são mantidas. E dentro do território argentino e uruguaio, que é muito utilizado esse discurso, não tem mais africanos, não tem mais índios, mataram todos, isso é um cacete. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem do ritmo do candombe, que é muito comum no Rio da Candombe, tá? Não é candomblé. Do candombe, que é um ritmo muito comum dentro tanto da Argentina e no Uruguai. Talvez a principal momento ou data de festas dentro do Uruguai é o Carnaval de Montevidéu, que é o Carnaval do Candombe, que é lindo, inclusive. Vale a pena vocês procurarem os vídeos. É maravilhoso, gente. E é de origem negra, de tambores negros. É muito semelhante aos tambores, inclusive, os tambores da Bahia. Sim, provavelmente um branco tenha pintado essa questão. Mas para vocês visualizarem, né, gente, o quanto é silenciado essas populações. Para vocês terem uma ideia, na Argentina, por exemplo, o censo realizado em 2010, de 150 mil pessoas na Argentina, num país de 40 milhões de pessoas, se autodeclaravam negro. Então, dentro de um país extremamente racista, que tu se considerar negro já é uma vitória, podemos dizer assim, porque muitos deles não falam não se falam que é negro, é mestiço, coisa e tal. Não, mas 150 mil se autodeclaram negros. Então, para você ver o quanto vocês observaram que mesmo nesses países que são ditos que têm predominância branca, que são países brancos, isso aí é um processo de que a gente chama de higienização social e silenciamento das populações subordinadas. Então, existem negros dentro da Argentina, existem negros dentro do Uruguai, existem negros dentro do Chile, e eles existem e reexistem até os dias de hoje de diferentes formas. Ok, gurizada? E por fim, gostaram da nossa aulinha? Sabiam disso, dessas populações africanas? Eu falo para vocês para darem uma olhada na música, tanto... Pois é, porque é silenciado. E se tu vai na Argentina, os caras vão te dizer, morreram tudo nas guerras, mataram todos, esse tipo de coisa. Que é um discurso de silenciamento, que é mentira. Existem vários, eu conheci vários. Dentro dessas regiões, região de Córdoba, tem muita população de origem africana ainda. Então isso é um silenciamento, gente. E isso faz parte do racismo, certo? E aqui no Rio Grande do Sul a gente é dono de fazer isso também. Nós somos gaúchos predominantemente brancos. 30% da população gaúcha é autodeclarada negra. Aqui em Porto Alegre, vários bairros da cidade são predominantemente negros. O Carnaval de Porto Alegre é uma herança negra e cultural. O tambor aqui, o supapo, o tambor de supapo, que é super importante, é de origem negra. Várias coisas aqui. Estou falando de Porto Alegre, sem contar outras regiões do estado. Na região do sul do estado, que era predominantemente dentro desse sistema de plantation, principalmente as charqueadas, Pelotas, Rio Grande, essa região tem uma população negra massiva. E quando não fazem isso com as populações negras, fazem com as populações indígenas, como por exemplo na Serra do Rio Grande do Sul, onde existe ainda uma população muito grande que, se não é herdeira física, porque tem fisionomia dessas populações indígenas, é herdeira cultural, certo? Então, tua avó era bugre, isso é aquela coisa que era dito, para mim já foi dito, né? Meu avô era bugre, certo? Que era filho de uma bugre, era índia. Isso é silenciamento, eram indígenas. Então, grande parte da população do Rio Grande do Sul tem dentro do seu sangue, essas populações etnicamente continuam existindo. Caigangues, Guarani, estão no centro da cidade aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Caigangue, Guarani, Xoclém, certo? Minuano, Charrua. Então a gente tem que valorizar essas culturas, gente. A gente fala da América Latina, mas aqui no nosso próprio estado a gente faz muito isso. Tá, gurizada? Gostaram então da aula? Agora vocês estão liberados. Podem curtir o sextou de vocês. Espero que o sextou da história de vocês tenha sido legal. Eu amei.
Eu amei. Não é à toa que é um estado bastante conservador, com certeza. Espero que vocês tenham curtido, galera. E aquilo, né? Ficaram com alguma dúvida? Façam os exercícios, vejam o materialzinho de apoio, que vocês precisarem. Os guri estão aí para ajudar, não só eu, mas também as profs, o Marcelinho também, o Bruno. Vem com a gente que é sucesso, tá, gente? Um beijo no coração de vocês, só valeu, bom finde e tamo juntasso, certo? Semana que vem eu vou dar um tempo de vocês vão dar um tempo. Ai, ai, dona Jéssica, te contar um negócio. Gente, seus bocas. Gente, olha só. Semana que vem, agora as próximas semanas, vocês vão dar um pause para pro meu rostinho. Mas daqui, eu acho que no próximo mês só eu venho daí pra gente ter mais aulas, tá? Mas daí os outros profs, vocês sabem que arrasam também. Sentirei saudades e estaremos juntos. É nóis. Valeu. Beijo no coração de vocês. Se cuidem. Cuidem muito. Tchau, tchau.